Marcos capítulo 1, 21 ao 28. Diz assim o texto: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que é isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galileia. Amém. Oremos. Pai bendito, louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Pai, nós como teu povo nessa manhã, oramos ao Senhor pedindo que o Senhor fale conosco nessa manhã, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações e que a tua palavra ela seja exposta, Pai, de forma fiel aqui nessa manhã. Pai, que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos e eu não venha atrapalhar, Pai, a tua igreja ou aquilo que o Senhor deseja falar a ela. Mas usa-me, Pai. Usa-me para comunicar a tua vontade, a tua palavra, em nome do seu Filho Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Bom, vivemos em uma sociedade que rejeita, em sua grande maioria, a mensagem do Evangelho. Falar de um único Deus, Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho ao mundo para nos salvar e que está, ao longo dos séculos, redimindo pessoas, trazendo elas para si e conduzindo essas pessoas a uma vida eterna, é uma mensagem que encontra muita rejeição. E, consequentemente, pessoas que vivem em função dessa mensagem encontram oposição no seu dia a dia, pois essa mensagem ela carrega consigo um viver que se diferencia totalmente do viver desse mundo. E vivendo nesse mundo que rejeita essa mensagem, que rejeita os portadores dessa mensagem, geram desafios para esses portadores dessa mensagem, que é distinguir a vontade de Deus no meio desse caos, no meio desse mundo que rejeita a vontade dele, que rejeita a mensagem dele. E por vezes é difícil identificar qual é a vontade de Deus em determinadas situações. Qual é a vontade de Deus quando uma tragédia acomete a vida de uma pessoa? Qual é a vontade de Deus quando, por exemplo, uma criança é raptada, né? Ontem nós estávamos assistindo O Som da Liberdade, o filme que fala sobre, né, exploração sexual de crianças. Qual é a vontade de Deus quando coisas desse tipo acontecem? Qual é a vontade de Deus para quando nós temos conflitos no nosso local de trabalho? Qual é a vontade de Deus quando nós temos problemas de relacionamento aqui mesmo dentro da igreja? Qual é a vontade de Deus? Identificar a vontade de Deus é algo que, às vezes, não é tão fácil, não é tão simples. E nessa manhã, os textos do lecionário, eles vão trabalhar com duas temáticas. A primeira é a autoridade de Jesus sobre todas as coisas, e que fica explícito aqui no texto de Marcos. Mas os outros textos também nos apontam alguns caminhos que nós devemos seguir em obediência à autoridade e em submissão à autoridade de Jesus para tentar identificar qual é a vontade de Deus para o seu povo. E o primeiro texto que a gente vai ler nessa manhã é o texto de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 ao 20. O verso 15 ele é conhecido de muitas pessoas porque ele é tido como um texto profético, apontando para a vinda do Messias, mas ele tem um contexto em volta dele que comunica muito para nós aqui nesse dia e tem tudo a ver com a autoridade do Senhor Jesus. Amém? Deuteronômio 18,
verso 15, diz assim: o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. No caso aqui é Moisés, né, o autor desse texto. A ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, ao seu Deus em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Essa é a palavra do Senhor. Olha só. Então a gente está falando, né, como entender a vontade de Deus para determinadas circunstâncias para a nossa vida. Aqui tem um problema muito semelhante a esse que eu levantei nessa manhã. O povo estava preocupado. Por quê? Aqui em Deuteronômio, nessa altura, o povo já caminhou pelo deserto. Eles estão prestes a entrar na terra prometida e eles sabem que Moisés daqui a pouco vai partir. Moisés não estará com eles lá em todo o tempo. Então Deus começa a dar, por meio de Moisés, várias orientações ao povo. Por exemplo, se você voltar 2 capítulos anteriores aí, você vai ver Deus muito preocupado com que o povo não adote as práticas pagãs. De consultar, por exemplo, feiticeiros, feiticeiras, adivinhos. Por quê? Porque era costume do povo de Canaã fazer esse tipo de coisa. E Deus está preocupado com que o povo dele não faça isso. Por quê? Porque cairia sobre a influência de demônios e também poderia associar isso ao culto a outros deuses. Ou seja, o povo poderia também cair na idolatria, rejeitando assim o único Deus verdadeiro. Então Deus está preocupado com isso. Então ele deixa claro: olha, eu vou levantar um homem semelhante a Moisés. E a gente pode entender que no contexto inicial dessa palavra de Deus ao povo, ele está falando de um próximo profeta. A gente sabe, pela narrativa bíblica, que o próximo que veio depois de Moisés é Josué. Então Deus estava falando: ó, não se preocupem. Entre vocês sempre vai ter aquele que vai comunicar a minha vontade, vai comunicar para vocês aquilo que eu estou ordenando ao povo. Tanto é que isso fica evidente no verso 20. Que ele fala: ó, porém um profeta que tiver a presunção, ou seja, está apontando para que um profeta futuro que talvez traia a Deus, esse aí vai pagar a conta por comunicar aquilo que Deus não comunicou ou comunicar coisa de outros deuses ao povo. Compreendeu? Então, o contexto inicial dessa profecia é para o contexto imediato do povo. Olha, vocês estão preocupados se vocês vão ouvir a voz de Deus, vão saber qual é a vontade de Deus para vocês? Não se preocupem, eu levantarei profetas para comunicar isso para vocês. Então, nesse primeiro ponto, nós podemos entender que Deus fala por meio de profetas, fala por meio de homens. Ele levanta homens para comunicar a sua vontade, a sua palavra. Vocês estão aqui reunidos, sentados, olhando para mim, me ouvindo falar, porque vocês creem que ao abrir a Bíblia aqui e está comunicando o que eu estou comunicando para vocês, eu estou comunicando a palavra de Deus. Assim vocês se submetem à autoridade dos seus líderes, pastores e qualquer outro tipo de pessoa mais madura na fé. Por quê? Porque você confia que essa pessoa está te comunicando a palavra de Deus. Então, o primeiro modo da gente entender se a gente está realmente cumprindo a vontade de Deus, está vivendo em conformidade com a vontade de Deus, é olhar para os homens que Deus está levantando nesse mundo para falar e comunicar a vontade dele. E então, ouvi-los e prestar atenção no que eles estão dizendo. Porque Deus se preocupa com o modo com o qual você vive a sua vida. Ele se preocupa com o modo com o qual eu vivo a minha vida. Por isso ele levanta homens diferentes a comunicar a vontade dele. É por isso que vocês não têm só um pastor, só um líder, mas tem várias pessoas nessa função, porque são várias vozes distintas, comunicando a vontade de Deus, com perspectivas distintas.
E é esse grande mosaico assim que nos faz ver e entender a vontade de Deus de modo mais pleno. Então, você quer conhecer a vontade de Deus? Meu Deus do céu. Você quer compreender e entender a vontade de Deus? Ouça o que os homens de Deus estão comunicando. Mas veja, o texto, ele também nos faz um alerta. Nos faz um alerta. Que esses homens, eles podem se desviar dos seus caminhos. Eles podem cometer o erro de não comunicar a vontade de Deus. Falar a partir de si ou falar em nome de outros deuses. Um compromisso de outros deuses. E para esses homens, a gente pode confiar que Deus tem juízo preparado para eles. No tempo de Israel, lá antigo, era a morte na certa. Isso me faz lembrar uma história do profeta Balaão, que tentou vender a sua profecia, a um rei, mas ele não consegue. Por quê? Porque Deus vai impedindo, a ponto de que Deus tem que usar uma mula, Isso me faz lembrar de um caso que aconteceu comigo, que certa vez eu, feliz porque estava evangelizando alguém no local de trabalho, na escola, não lembro, e aí fui animado falar isso para um amigo meu, só que se encher de ego, como Deus está me usando e tal, pá. Aí terminei de contar isso para esse amigo e ele só... Parabéns, você chegou no nível da mula. Duro, pesado, mas ele tinha uma lição para me dar ali. Ele falou, mais importante do que ser usado por Deus, porque Deus pode usar até uma mula se Ele quiser, comunicar a vontade dele, é ser conhecido por Ele. É ser conhecido por Deus. A gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente. Entende? Porque o ser conhecido por Deus diz respeito ao compromisso que a pessoa tem de se relacionar com Deus em amor e obediência a Ele. Então você deve avaliar se os homens de Deus estão realmente demonstrando, ao falar em nome de Deus, que eles têm relacionamento de amor e obediência para com Deus. Avalie o que eles estão dizendo, porque falsos profetas podem aparecer, e aparecem aos montes. Na verdade, eu tenho a tendência a dizer que hoje em dia, no nosso país, é a maioria que aparece, a maioria que tem destaque são os falsos. Infelizmente. Mas graças a Deus pelos fiéis que permanecem em obediência e em amor a Deus, aí, comunicando a palavra dele. Mas veja, é um problema o falso profeta. E aí por isso eu quero voltar com vocês lá em Marcos, capítulo 1. Porque, não sei se vocês sabem, e aí por isso fica aqui o convite de vocês assistirem às aulas lá do período intertestamentário do IBTM, quando elas começarem. Vão ser aulas abertas aí ao público, quem quiser ir. Mas a gente vê no texto bíblico que a imagem dos fariseus e dos escribas é muito demonstrada como algo negativo. Jesus está sempre repreendendo eles estão sempre em oposição com o Senhor Jesus e tal. Mas veja, eles cumpriam um papel muito importante para o povo. Quando o povo de Israel começa a passar por uma série de intervenções de outros países, então vem Babilônia, Pérsia, Medo-Pérsia, vem vários países lá, agora eu não lembro, a Síria. Você tem essa invasão de outros povos no terreno de Israel. Nesse período surgem homens que tentam olhar para a Torá, olhar para a lei de Deus, interpretá-la para o povo e tentar aplicar ela num contexto em que eles já não mais tinham liberdade para viver em conformidade com a vontade de Deus. Então, olha só, muito semelhante ao problema que eu apresentei para vocês aqui. Como viver segundo a vontade de Deus em um contexto que rejeita a vontade de Deus. Que não está nem aí para a vontade de Deus, não considera ela em hipótese alguma. Esses homens faziam esse papel muito importante de buscar compreender a vontade de Deus e comunicar ela nesse contexto em que
um povo veio e subjugou a nação deles, e agora impôs as leis deles ao povo deles. E agora, como o povo dele pode permanecer obediente a Deus, estando sujeitos à influência de outros povos? Só que nesse processo, eles acabaram se perdendo, a sua maioria acabou se perdendo, colocando coisas que Deus não pediu ao povo. Leis e regras que em momento algum Deus exigiu deles. Por um excesso de zelo, talvez, outros por má intenção, como, por exemplo, em momento em que Jesus cobra a hipocrisia lá dos fariseus, que dão dízimo do coentro, da menor das sementes, mas exploram, por exemplo, as viúvas, a fim de se beneficiar delas. Compreende? E viver uma vida de luxo, quando eles deveriam ser aqueles que estariam em função de servi-las. Entende? Então, alguém bem intencionado, tentando comunicar a vontade de Deus, ele pode se perder nesse caminho. Mas então, como lidar com essa situação em que eu quero ser fiel a Deus, mas eu não tenho encontrado alguém que seja fiel em comunicar a palavra, e eu percebo isso? Como então seguir? Bom, aí vem a responsabilidade que cada um de nós temos como cristãos, que é de buscar, ouvir e se maravilhar com aquilo que Jesus já comunicou. Eu sei da minha função, eu sei do meu papel como pastor da igreja, como líder do rebanho que Deus colocou sobre a minha vida. Sei do meu compromisso de buscar interpretar as Escrituras e comunicar ela de forma fiel a vocês. Mas veja, é função sua, é função de cada um de nós buscar compreender e entender a vontade de Deus por conta própria. No dia a dia de vocês, é responsabilidade sua abrir a sua Bíblia e falar: Jesus, fala comigo. Sabe, Marcos narra que Jesus estava ensinando na sinagoga. Só que Jesus estava ensinando de um modo diferente dos escribas. O texto fala que ele ensinava com autoridade. A ideia de que Jesus ensinava com autoridade é mais ou menos você comparar o que é feito como inspiração. Então, por exemplo, eu vi o João escrever um texto sobre a função do pastor. E aí eu me inspiro naquele texto do João, eu cito o texto do João e faço um outro texto pegando as ideias do João e ampliando elas. Então, esse era o tipo de ensinamento que os escribas comunicavam. Porque o rabino X, o fulano Y, o texto tal, a midrash sei lá o que das quantas, diz tal coisa, então você deve agir assim. Tanto é que era importante naquela época você entender de qual escola de rabino a pessoa vinha. Então, por exemplo, no tempo de Jesus, existiam pelo menos duas grandes escolas de rabino. A de Hillel e... agora me fugiu outro nome, gente, deu branco. Shammai, obrigado, eu estava com dúvida aqui, Shammai, obrigado. Hillel e Shammai. Tinha essas duas grandes escolas, uma mais liberal, outra mais conservadora, mais rígida nas suas leis. Então era assim que os escribas ensinavam, a partir do que alguém falou e vice-versa, e assim ia. Só que quando Jesus vinha e falava, as pessoas falavam: calma aí, nenhum outro rabino teve essa percepção. Nenhum outro mestre apontou isso. Ele tem uma autoridade que é única, que não vem de outros. Ele não depende de outros para poder ensinar, instruir, falar o que ele fala e nós compreendermos como verdade de Deus. Nesse sentido, Jesus é suficiente para mim e para você compreendermos a Escritura ao ponto de crermos e sermos salvos e viver em fidelidade a Ele. Compreende isso aqui?
Sexta-feira no GC eu estava comentando com o pessoal algo interessante. Veja, às vezes a gente tem a tendência a medir a fé das pessoas pelo quanto elas conhecem de Bíblia ou de teologia. Nossa, fulano é crente demais. Por quê? Olha lá, ele já leu 5 sistemáticas, 20 livros de apologética, 30 livros de teologia bíblica. Qualquer tema que você fala com ele na Bíblia, pups, ele ali, ó, já na hora fala, não, porque fulano, Beltrano, tal texto. Cara, sabe te citar o que o Augusto Nicodemos falou no sermão de 2013, quando ele estava pregando na conferência fiel. Aí a gente tem a tendência a medir, ó, esse cara é crente. Esse aí é de Deus mesmo. Pelo quanto ele sabe. Pelo quanto de conhecimento ele tenta demonstrar. Ou então, a gente cai no outro oposto. De tentar medir quanto uma pessoa é crente pelo quão moralmente correta ela é. Não, isso aí, ele é moralmente corretíssimo, seu pá. Não tem erro. Com ele, o pessoal não tem vez. E perde de vista que a vida cristã, na verdade, não deve ser medida pelo conhecimento ou pelo quão elevada é a minha moral. A vida cristã ela deve ser medida pela fidelidade e sujeição que nós temos à palavra de Deus. E nisso, alguém que tem muito conhecimento pode, em nada, estar se sujeitando à palavra de Deus. Em nada olhar para Jesus e falar assim, está aqui alguém que tem uma autoridade superior a qualquer outro. Por quê? Porque é gente que trata a Bíblia, teologia, como mera forma de conhecer e talvez dominar e se autoafirmar. Não olha para Jesus e não enxerga em Jesus uma autoridade, um Senhor, como nós cantamos aqui nessa manhã. Alguém que é soberano. Se ele é soberano, você está dizendo o seguinte, o que ele disser é lei. O que ele disser, eu tenho que fazer. Eu vou me sujeitar. E ponto, acabou. Não tem meio termo, não tem o que conversar, não tem o que questionar. E é isso que o povo entendeu. Calma aí, ele tem uma autoridade distinta de todos os outros. Então eu brinco com o pessoal dizendo o seguinte, que uma das pessoas mais crentes que eu conheço é a minha avó. Minha avó, a mulher é crente demais. Por quê? Porque ela acreditou na mensagem que ela leu nas Escrituras e busca se sujeitar. Ela reconheceu, Jesus é a autoridade última. Não há nada mais precioso do que ele. Certa vez eu estava brincando com ela, falei, ô vó, você ficou viúva muito cedo e tal, já teve 2 maridos, você podia ter casado de novo. Ela, tem Jesus, meu filho. Não precisa de mais nada não, o homem só traz problema, mas Jesus... Jesus... Ela, não, eu entendi, Jesus me satisfaz, está ótimo para mim assim. Entende? Então, ser cristão de verdade não deve ser medido pelo qual a gente conhece ou por quem a gente segue. Ah, eu sigo o fulano lá, ó. Meu pastor é fulano de tal. Né? Eu já vi gente chegar para mim e se apresentar assim, não, porque eu sou acompanhado de perto por fulano. Né? Aí, dando a carteirada assim, ó, pastor mais conhecido, né, mais reconhecido. Não, aqui, ó, sou pastoreado de perto por Beltrano. Aí eu, tá. Bom, beleza. Não muda nada. Você segue a Bíblia, você obedece a Jesus? O que adianta você ter Augusto Nicodemos como seu pastor e você não se sujeita a Jesus? Não dá nada. Então, Marcos está
chamando atenção para isso. O povo se maravilhava com a doutrina de Jesus, com o ensino dele. E porque ele não ensinava como qualquer um. Ele não ensinava como os escribas. Ele é único no modo dele de ensinar. E não só isso. Veja, se você ouvir falsos mestres, falsos pastores, é capaz de você cair na influência de demônios. Era a preocupação de Deus lá atrás. E veja, não mudou hoje. A gente não pode negar que na realidade em que vivemos, existe um aspecto dela que não é visível, mas que influencia ela, que é a atuação demoníaca. Eu sei que, às vezes, no meio reformado, a gente tem a tendência a diminuir essas questões, né? Principalmente por um preconceito com relação aos termos de batalha espiritual e tal, e todos os abusos que acontecem em outras igrejas a respeito desses temas. Mas algo é verdade. Satanás e seus demônios estão atuando aí no mundo. Estão influenciando a mentalidade desse mundo e estão fazendo de tudo para atrapalhar os planos de Deus, atrapalhar a igreja dele. Então, quando a gente se sujeita a ouvir falsos mestres, falsos pastores, e esquece de se sujeitar a Cristo, nós estamos também ficando sujeitos à influência satânica, influência demoníaca. E veja, o verdadeiro ensino, como é que você pode então avaliar se você está seguindo a vontade de Deus, se os profetas que você está ouvindo, eles estão comunicando a vontade de Deus? É que quando alguém ensinar na autoridade de Jesus Cristo, ele também expulsará demônios como Jesus expulsou. E aqui é interessante, porque naquela época, para expulsar um demônio, eles tinham vários ritos e eles não tinham certeza se aqueles ritos funcionavam, tá bom? Acho interessante um episódio de The Chosen, acho que é o primeiro episódio de The Chosen. Você tem lá a Maria Madalena, né? E ela está possessa de demônios. Aí eles chamam lá o Nicodemos para expulsar demônio dela. E aí ele vai lá, consulta, né, um livrinho lá, tal, tá. Não, traz para mim enxofre, traz isso, traz aquilo. Aí ele entra lá na casa dela e faz o ritual lá, sai, sei lá o quê, e tal, né, e faz todo o ritual. Pá. Aí o demônio fala lá com ele, né, ó, o mestre dos mestres aqui, você não tem autoridade nenhuma não, né, tal. Aí ele vai embora, tal, espantado. Aí depois o episódio segue e aí ele fala, gente, porque tem demônio que ele se atrela à alma humana de tal modo que aquela alma já não tem redenção, né? E veja, é uma boa exemplificação da diferença da autoridade dos escribas daquela época com a autoridade de Jesus. Porque quando Jesus chega para Maria Madalena, a única coisa que ele diz para ela é, você é minha. E toca nela e expulsa o demônio, né, no episódio de The Chosen. Aqui em Marcos, Jesus ele não precisa de nenhum ritual. Ele chega, o demônio começa a ficar alvoroçado, porque sabe que Jesus chegou, então é sinal da destruição deles. A obra deles vai ser desfeita. Aí Jesus não tem discussão. Jesus não precisa de um ritual. Ele não precisa de fazer um malabarismo, campanha. Ele não precisa de nada. Ele só chega e sai. E o demônio vai embora. E o povo fica espantado. Porque quem é esse que simplesmente só ordena o demônio ir embora e o demônio vai? Já não bastasse ele ensinar com uma autoridade distinta de todas as outras, agora ele expulsa o demônio, vai embora. Ele só falou e vai. Então você quer avaliar se alguém está falando na autoridade do Senhor Jesus? As obras satânicas, as obras demoníacas, elas serão desfeitas. Você quer avaliar se você está vivendo segundo a vontade de Jesus? Você vai ver a obra de Satanás sendo desfeita.
Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que se entregava à imoralidade não vai se entregar mais. Toda a ação demoníaca vai sendo desfeita sob a autoridade de Jesus Cristo, que ele entregou aos seus discípulos. Mateus 28, 19 ao 20, Jesus fala, portanto, esse portanto está conectado ao verso 18, que ele fala, olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, eu tenho poder sobre tudo, e eu vou compartilhar dele com vocês. Como um senhor, um rei que tem autoridade para mandar e desmandar, Jesus então fala, olha, vão lá em meu nome, façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e aí que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mas veja, é porque ele tem autoridade, que ele compartilha dessa autoridade com os seus discípulos. Quando ele envia os seus discípulos a evangelizarem, ele fala, vão, e aí vocês vão anunciando o evangelho, vão anunciando que é chegado o reino de Deus, e expulsem demônios, curem os enfermos. E é interessante que os discípulos vão, fazem tudo isso e voltam maravilhados. A gente expulsou demônio, a gente fez isso, a gente fez aquilo outro. Então, você quer saber se você está seguindo a vontade de Deus? A obra demoníaca ela vai ser desfeita. Pessoas serão curadas, pessoas serão restauradas. Relacionamentos que estavam desfeitos serão refeitos. Então aqui a gente já tem dois modos de avaliar se a gente está seguindo a vontade de Deus. Primeiro, se a gente está ouvindo o que os homens de Deus estão comunicando. Segundo, se eles estão fazendo isso segundo a autoridade de Jesus e comunicando a autoridade de Jesus, que nos capacita a comunicar e fazer a vontade dele. Beleza? Só que veja, mesmo a gente sabendo qual é a vontade de Jesus, ouvindo o que ele está falando por meio dos homens que ele levantou para comunicar a gente, a sua vontade, e sabendo que a gente está em obediência a ele e não está ferindo nada, nenhum dos mandamentos dele, muito pelo contrário, a gente está desfazendo as obras demoníacas, ainda assim pode ser que a gente esteja fazendo as coisas fora da vontade de Jesus. Fora da vontade de Deus. Como, Everton? Bom, aí o terceiro texto do lecionário nos comunica um critério que a gente deve avaliar também, quando a gente está avaliando se a gente está vivendo a vontade de Deus. E eu queria ler com vocês, 1 Coríntios capítulo 8. Lembrando que a igreja de Corinto era uma igreja rica dos dons do Espírito. Uma igreja que o Espírito Santo agia por meio delas. O pessoal falava em língua, outros profetizavam, tinha gente sendo curada no meio dela e tal. Mas era uma igreja cheia de problemas. Ela tinha facções lá. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Cristo. Ela tinha vários problemas sexuais. Era filho dormindo com a esposa do pai, várias outras maluquices acontecendo no meio dela. E aí tinha uma discussão dentro da igreja de Corinto, que era o seguinte: Paulo, a gente pode comer comida sacrificada a ídolos? E veja, Corinto era uma cidade cheia de templos pagãos. Tá? E era comum que as festas desses templos, desses deuses, você fizesse um grande banquete e chamasse e convidasse outras pessoas a estar lá com você. Mas não só isso. Ao realizar as ofertas a esses deuses, sobravam carnes. Essas carnes, elas iam para o comércio e eram vendidas no comércio da cidade. Então, os cristãos de Corinto, eles estavam se perguntando, olha, a gente pode ou não pode comer dessa carne sacrificada a ídolos? E aí, você tinha dois grupos dentro da igreja. Para nós aqui, a gente vai chamar eles de fortes e fracos.
Você tinha os fortes. Os fortes, eles entendiam que o ídolo não tem poder nenhum. Que o ídolo não é nada. Ele é só fruto da imaginação humana. Então, como o ídolo é só fruto da imaginação humana, e Deus é quem criou todas as coisas, inclusive o boi que foi cortado e assado, então não tem problema eu comer da carne sacrificada ao ídolo. Porque o ídolo não é nada, Deus é quem criou todas as coisas, então eu posso comer sem problema nenhum a carne sacrificada aos ídolos. Inclusive, eu posso até ir lá no templo e comer com eles lá, porque não tem problema nenhum, porque o ídolo não é nada mesmo. E tinha um outro grupo, que Paulo vai chamar de fracos, que eram aqueles irmãos que tinham a consciência deles acusada. De tipo, olha, se eu estou comendo comida sacrificada a ídolo, eu estou traindo Deus. Eu estou traindo a Deus. Por quê? Porque eu estou comendo algo que foi consagrado a um ídolo lá, que foi consagrado a Afrodite, sei lá o que mais. E não só isso, muitos desses cristãos em Corinto eram gente que prestava culto a esses deuses. Então eles, em certa medida, se sentiam atraídos a voltar a cultuar esses deuses. De certo modo, quando o irmão forte dizia, ó, não tem problema você comer da carne sacrificada a ídolo, o irmão fraco, ele ficava tendencioso a, tipo, então beleza, eu vou servir a Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, e também a Afrodite. E aí estava gerando essa confusão na cabeça deles, na consciência deles. E eles não sabiam como agir. Então é muito possível que essa carta aos Coríntios ela seja uma resposta que Paulo está escrevendo a uma carta que os coríntios mandaram para ele. Dizendo, ó, tem facção aqui, tem problemas de casamento, de relacionamentos, tem problema com relação às carnes sacrificadas a ídolos. E aí, Paulo, o que você diz de tudo isso? Então, essa primeira carta aos Coríntios é uma resposta que Paulo está enviando para esses irmãos a respeito de todas essas coisas aqui. Então, a respeito das coisas sacrificadas a ídolos, Paulo vai responder o seguinte. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo. E que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. O grande ponto de Paulo aqui é o seguinte: tem coisa na vida que, se você tentar avaliar, olhando se tem um mandamento direto das Escrituras, a Escritura proíbe, você vai chegar à conclusão que não. Você vai procurar pastor e ele vai falar, não tem problema. E você vai tentando se sujeitar a Cristo, você vai falar, não, beleza, tá
tranquilo. Mas ainda assim existe um outro critério que Paulo coloca aqui. Se você está fazendo sem amor, você está errado. E veja, isso pode acontecer. Não à toa, no capítulo 13 dessa mesma carta, Paulo vai dizer que alguém pode chegar ao ponto de dar a sua própria vida por uma outra pessoa, mas sem amor. Sem amor. Você já se imaginou dar a vida por uma outra pessoa sem amor? É estranho isso, né? Mas sabe o que é isso? É porque se o nosso coração se cega, se entregando a um falso Deus, aí pode ser o que for. Pode ser o sucesso, pode ser a fama, pode ser até o status. Pode ser a reputação que você recebeu de bom crente, de bom pastor. E aí, em prol de não deixar que esse ídolo caia, não seja desfeito, você até morre. Porque melhor morrer do que como um mártir do que ser entendido como um falso pastor, porque eu não admiti tal pecado, tal falha. Já imaginou isso? Eu sei que parece estranho, irreal esse tipo de fala da minha parte, mas quantas pessoas, por causa dos ídolos que têm colocado nos seus corações, buscando fazer a coisa certa, têm feito mal a outros. Gente que fala assim, não, pô, eu sou cidadão de bem. Olha aí, ó, pago minhas contas em dia, não sonego imposto, faço tudo certinho. Só que o cara é assim, parece o capeta pro outro. Ele faz tudo certo, mas tudo que ele faz certo inferniza o outro. Você já reparou isso? Que tem gente que é assim? Você não consegue falar assim, ó, essa pessoa está moralmente errada, mas assim, você não quer estar perto dela. Por quê? Porque falta amor. E é capaz de que você e eu nos reunimos todos os domingos aqui nessa igreja por falso moralismo, por querer estar certo, por medo de ir para o inferno, e nunca realmente ter a nossa vida transformada. E aí todo o conhecimento que a gente está tendo de Deus, na verdade, é só orgulho. É só você inflando o seu ego e dizendo, eu estou numa igreja saudável, eu estou numa igreja reformada, Mas isso não impacta em nada a sua vida. Não faz de você uma pessoa diferente. Não faz você amar a Deus. Porque veja, o primeiro ponto de Paulo, que levanta, é que o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Então Paulo, ele vai dizer o seguinte, quem diz que comer comida sacrificada a ídolo não tem problema, ele tem razão, ele está no conhecimento certo, é uma doutrina correta. Mas se você exerce desse conhecimento sem amor, sem o objetivo de edificar o próximo, você está perdendo o seu tempo. Você está, na verdade, se apegando ao orgulho do seu coração e não a Deus. Porque ele vai continuar. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Paulo, então, muda aqui a perspectiva. Mais importante do que ter conhecimento a respeito de Deus, é ser conhecido por ele. E aí ele está atrelando isso ao amor, gente. Amor na Bíblia é obediência. Amor na Bíblia é compromisso até as últimas consequências com aquele que você diz amar. Não à toa, toda a lei, toda a Torá é resumida em Deuteronômio 6, verso 4 ao 9, que diz, ouve, ó Israel,
Nosso Deus é o único Senhor, pois amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Você deve se comprometer integralmente com Deus. Está falando sobre todo o seu ser. E aí alguém poderia dizer, o que é amar a Deus? Bom, é guardar as palavras que Moisés estava comunicando e ensiná-las a outros. É um compromisso. É obediência. Isso é amar. Então, mais do que ter conhecimento sobre Deus, nós precisamos amá-lo. E amar a Deus é expresso no nosso compromisso em obedecer àquilo que a gente sabe a respeito dele. Em amor a ele e ao próximo. Porque quando Jesus é indagado, qual o maior mandamento de Jesus falar? Citar Deuteronômio 6. Amará o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua força. E Jesus até, com toda a sua alma, ele até acrescenta, e com todo o seu entendimento. E aí ele vai e diz, e se tem um mandamento semelhante a esse, amará o seu próximo como a ti mesmo. Então, se o seu conhecimento não leva à edificação do outro, e edificar o outro é fazer com que o outro seja mais parecido com Jesus, seu conhecimento de nada vale. Só prova que você não é conhecido por Deus. Porque falta comprometimento com Deus. Ou seja, seu conhecimento está te levando à perdição, ao invés de ser conhecido por Deus. Então Paulo vai limitar a liberdade humana, dizendo que o limite da liberdade humana está no amor a Deus e ao próximo. Então você quer saber se você está vivendo segundo a vontade de Deus? Avalie o que Deus está falando por meio dos profetas dele. Avalie o que Jesus disse, se os profetas estão comunicando em conformidade com a autoridade de Jesus. Que aí você olha para os frutos. Olha para os frutos também que estão sendo produzidos na sua vida. E por fim você avalia. O que eu estou fazendo em amor a Deus e ao próximo, principalmente os da fé, que aqui é um contexto de problema dentro dos irmãos ali da igreja. Você está fazendo o que você faz por amor a Deus e por amor ao próximo? Se não, você também não está fazendo conforme a vontade de Deus. Que pode até estar correto, pode não ser proibido pelas Escrituras, mas ainda não é feito como Deus gostaria que fosse feito. É por isso que Paulo fala que aquele que julga que conhece, não conhece como deveria conhecer. Porque falta amor. Isso você lê os capítulos 9 e 10, por exemplo, ele vai dar a própria vida dele como exemplo para os irmãos. E aí a gente pode concluir isso. Paulo, ele faz da vida dele o próprio exemplo da mensagem que ele está comunicando. Ele diz, olha, eu tinha direitos. Como apóstolo, eu tinha direitos. Eu poderia exigir coisas de vocês. Mas não faço. Não faço por amor a Deus, por fidelidade a Ele, aquele que me confiou esse ministério. E por vocês, para não pesar sobre a vida de vocês. Então ele encarna a mensagem que ele está comunicando. Testificando de tudo aquilo que a gente tem falado nessa manhã. Você quer então ter certeza de que você está vivendo a vontade de Deus? Comece a encarnar tudo aquilo que você diz que crê. Comece a avaliar se a sua vida é a expressão daquilo que você afirma que crê. E aí, vive em sujeição ao Senhor Jesus Cristo. Viva sujeito à autoridade dele. Essa é a vida que é vivida conforme a vontade de Deus. Então, avalie o que Deus está falando por meio dos profetas dele. Se maravilha com a autoridade de Jesus e se submete a ela. Então encarna na sua própria vida esse amor a Jesus e ao próximo, de modo que a sua vida se torne essa expressão da vontade de Deus no mundo.
Amém? Quero convidá-los a ficar de pé.